Fala galera, sejam bem-vindos a este que eu acho que é o vídeo mais pedido, mais esperado aqui do canal. Então, pega aí já papel e caneta, se prepara que hoje nós vamos falar sobre chatbot e automação, como de fato criar o seu chatbot, como montar o seu chatbot, como montar a sua automação, tá? E se você não me conhece ainda, eu sou Daniel Valadares e aqui nesse canal eu compartilho com você conteúdos que te ajudam a gerar mais resultados em vendas com tecnologia, tá? Então, se você é novo por aqui, já considera se inscrever, ativa o sininho, deixa seu like e bora pro vídeo. Bom, pessoal, hoje é o seguinte, eu preparei aqui para vocês um conteúdo que é um conteúdo extremamente rico e importante, tá? Por quê? Você vai achar aí na internet um monte de vídeo falando sobre chatbot, falando sobre automação. Só que o que eu vou trazer para você aqui hoje é algo que é elementar, tá? O que eu vou apresentar aqui é algo que você vai usar independente de qual seja a tua ferramenta, de qual seja a forma que você usa aí para fazer os teus chatbots e os teus fluxos de automação, tá? Então, esse conceito aqui, eu escolhi fazer dessa forma porque se eu escolher uma plataforma qualquer, né, como N8N, enfim, se eu escolher uma plataforma qualquer para fazer esses fluxos, você vai tender a ficar preso, né, àquela plataforma. E a ideia aqui é te dar asas para voar, né? Então, eu vou colocar aqui os conceitos elementares, né, os conceitos principais de todo chatbot, de todo fluxo de automação. Então, com esse conteúdo aqui que eu vou te entregar, você vai conseguir, independente de qual seja a plataforma que você vai usar, colocar na prática e você vai ter só que ter ali alguns minutos, provavelmente, para achar cada botão, achar cada função, mas tenho certeza que vai funcionar. Então fica comigo aqui até o final, beleza? E se você quer se aprofundar mais nessa temática toda, né, não só de chatbot, mas de inteligência artificial, de copies para vendas, automações, etc., considere se inscrever na comunidade de resultados exponenciais. Lá nós temos encontros periódicos para falar sobre vendas, para falar sobre negócios, e eu tenho certeza que vai ser bem legal para você, fora vários outros conteúdos que tem lá gravados, já disponibilizados na plataforma, tá? Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, o valor para se inscrever é de R$ 497 por ano, mas esse valor é um valor promocional, então aproveita e se inscreve. Se tiver esse valor ainda quando você vê aí, corre antes que ele mude, tá bom? O link tá tudo aqui na descrição e também tem aí o link para você conversar com a Aurora, que é a minha assistente pessoal de inteligência artificial, e ela vai poder também te dar informações sobre comunidade, consultorias e etc, tá bom? Então, pessoal, o lance aqui é o seguinte, tá? Como eu disse, nós vamos trabalhar conceitos aqui, né? E quando o tema é chatbot e automação, nós vamos ter aqui 4 elementos que são elementos fundamentais e que vão aparecer em todos os lugares que você for usar, tá? E vamos a eles. O primeiro elemento de todos é o gatilho, tá? Então, todas as ações que você for fazer, seja um chatbot ou seja um fluxo de automação, você vai precisar passar por gatilhos. Então, o que são os gatilhos? O gatilho é o que irá, né, como o próprio nome diz, é o que irá iniciar o fluxo, seja um fluxo de envio de mensagens, seja um fluxo de automação, tá? E aí, esse fluxo aqui, esses gatilhos, né, eles podem ser o quê? Eles podem ser, por exemplo, uma mudança de etapa dentro de um pipeline de vendas, tá? Então, por exemplo, o contato passou de contato inicial para enviar proposta. Aí você pode ter lá um fluxo que vai disparar a proposta, né? Gerar a proposta e enviar essa proposta para o cliente. Aqui pode ser quando receber
uma mensagem, tá? Então, ao receber uma mensagem, ele vai disparar aquela ação. Você pode também ter fluxos programados, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui na minha plataforma de marketing um fluxo para correção de nome. Por quê? Vira e mexe acontece das pessoas colocarem no campo lá, ou às vezes eu também coloco um formulário com o nome completo, e aí vem toda essa informação do nome completo acaba entrando no campo do primeiro nome, né? Na variável primeiro nome. Anota esse nome aí que a gente vai falar dele daqui a pouco. E aí eu preciso transformar esse nome completo, né, que está ali dentro da caixinha do primeiro nome, em primeiro nome, e o sobrenome jogar para a caixinha do sobrenome. Então eu tenho um fluxo que roda aqui diariamente para fazer essa adaptação, né? Então, para eu não ter que ficar fazendo isso manualmente, ele vai fazer ali já de uma forma automatizada. Então você tem essa possibilidade dos gatilhos programados. E por último, mas não menos importante, nós temos webhooks, né? Que se você não sabe o que é webhook, clica nesse card que eu vou deixar aqui, que tem um vídeo explicando o webhook, como usar o webhook, com certeza vai te ajudar aí, tá? Eu estou citando aqui algumas possibilidades de gatilho, tá? Mas existem inúmeras possibilidades de gatilho, né? E dependendo de qual é a plataforma, qual é o sistema que você está usando, você vai ver ali quais são os gatilhos que ela oferece, quais são as opções de gatilho que ela oferece, tá? E com base nesses gatilhos, você vai conseguir usar a tua criatividade para criar os teus fluxos aí da melhor forma possível que se adeque às tuas necessidades, tá? Então, aqui nós vamos ter os gatilhos, tá? Depois, né, dessa questão aqui de gatilhos, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter as ações, tá? Então, o que são as ações, tá? De novo, pessoal, aqui pode até parecer um pouco redundante, porque os nomes costumam ser bastante intuitivos, mas é legal que vocês entendam, porque isso é lógica, tá? Lógica de programação. Então, as ações é o que de fato o fluxo irá realizar, tá? E aqui, nesse caso, veja só, a gente pode ter mais de uma ação, né? E geralmente nós temos mais de uma ação dentro de um fluxo, independente se é um fluxo de chatbot, independente se é um fluxo de automação, nós vamos ter geralmente várias ações acontecendo, tá? Então, o que podem ser essas ações, tá? Essas ações elas podem ser tanto no front-end quanto no back-end, tá? E o que é isso? Vamos lá. O front-end ele vai acontecer na frente do usuário, tá? Ou seja, visível para o usuário, né? Um exemplo legal disso aqui é mensagem, né? Então a mensagem ela vai acontecer lá para o usuário direto. E nós temos também opções de back-end, tá? E aí, o que é o back-end? É aquilo que não está visível ao usuário, tá? Então, por exemplo, você fez ali um agendamento na tua agenda. Então, ele pediu lá no WhatsApp para fazer o agendamento, ele vai ver as mensagens do agendamento, mas ele não vai ver efetivamente o agendamento acontecendo. Enquanto esse agendamento acontece, ele pode também ter uma movimentação no teu pipeline de vendas, ele pode ter criação de nota, ele pode ter uma criação de atividade, ele pode ter atribuição daquele, né? Isso acontece muito em SDR, por exemplo, né? Quando tem um fluxo ali de validação do cliente, né? Validação do lead, quando aquele lead é validado, geralmente você passa esse lead para um closer, né? Para um vendedor que vai de fato fechar ali, e aí
esse closer pode ser atribuído aqui nesse momento, por exemplo. Então, pessoal, aqui no front-end eu vou deixar envio de mensagens, né? Ou e-mails, por exemplo, né? Ações que ele vai tomar que o teu cliente, o usuário ali, vai ver de fato, tá? E aqui em back-end, né, o que é o que ele não vai visualizar, eu vou colocar, por exemplo, criação de tarefas, e aqui eu estou me referindo ao teu cliente, principalmente, né? Então, criação de tarefas, criação de notas, movimentação de pipelines, tá? Então, tudo isso daqui é o que você pode ter de automação que o teu cliente não necessariamente vai ver, mas que vai estar acontecendo mediante um gatilho. E aqui tem um outro gatilho também que eu não tinha pensado, mas vou colocar aqui, que ele é interessante, que é o gatilho de formulário, tá? Um formulário pode ser um gatilho. A pessoa preenche o formulário, a hora que ela preenche aquele formulário, ele desempenha ali alguns fluxos de ação, né? Então, por exemplo, eu tenho lá formulário para você entrar e baixar PDF das aulas, né? Então, quando você entra lá, coloca os teus dados ali para baixar o PDF, ele vai incluir os teus contatos na minha base de dados, ele vai taguear o teu contato para eu saber que você baixou aquele PDF, ele vai fazer uma pontuação para eu saber aquelas pessoas que estão mais junto comigo, que estão realmente ali consumindo conteúdo, e aquelas que iniciaram o processo agora, que estão baixando poucas coisas ainda, né? Eu vou enviar um e-mail para você com o link, eu vou te direcionar para uma outra página onde você possa fazer o download. Então, olha só quantas coisas estão acontecendo ali com um envio de formulário, e a maior parte dessas coisas vocês muitas vezes não estão vendo acontecer, tá? Então, aí a gente tem um exemplo de como é que funciona a ação. Então, a ação é um pouco mais simples de entender, né? Até aqui está tudo bem tranquilo. Agora, o que muda bastante aqui é condicionais, tá? Aqui é onde a coisa começa a ficar mais interessante. Por quê? As condicionais vão servir para você muitas vezes como filtros, tá? Então, a condicional ela vai fazer testes lógicos que vão funcionar como filtros, tá? Então, por exemplo, eu coloquei lá que nesse fluxo que eu contei para vocês um pouco aqui de marketing, por exemplo, eu consigo colocar um filtro para fazer segmentações lógicas. Então, ele vai segmentar caso você tenha, né, vamos supor que eu quero enviar um e-mail só para quem baixou um PDF de uma aula específica. Então, eu vou ter ali essa condicional que é quem tem uma tag, né, quem tem ali uma etiqueta dentro do sistema dizendo que fez o download daquele arquivo, né? Então, eu posso fazer aqui filtros para entender quem são os membros ativos da comunidade para eu poder mandar mensagem para eles, para eu poder fazer alguma condição especial para eles, por exemplo, seja por e-mail, seja por WhatsApp, né? Então, as condicionais, elas vão te ajudar a fazer esses testes lógicos para você entender o que o robô ali vai ter que fazer se tiver alguma situação. Então aí nós vamos às principais condicionais, tá? Que é o se, então. Em programação, em lógica, muitas coisas são em inglês, tá? Então eu vou colocar aqui também como seria em inglês, porque pode ser que você veja isso em algum lugar. Então, se então é o famoso if else, né? Como é que vai funcionar o se então? Ele vai fazer o seguinte, vou colocar aqui se o contato tiver uma tag, esse é o se, tá? Prestem bastante atenção no se aqui.
Então, se o contato tiver uma tag, aí nós vamos ter o então, que é o que vai puxar a ação. Então, enviar e-mail. Se não, aqui pode ser o seguinte. Se ele tiver uma tag, por exemplo, ele vai enviar um e-mail 1. Se não tiver a tag, ele vai enviar um e-mail 2, né? Por exemplo, para quem preencheu um formulário e já é membro da comunidade, eu vou mandar o arquivo completo e um bônus para essa pessoa. Para quem não é membro da comunidade, eu vou mandar um arquivo que não é completo e vou já colocar ali qual que é o link para ela se inscrever, ou colocar um convite, uma chamada de ação para ela se inscrever na comunidade, por exemplo. Pode ser, tá? Então, isso aqui é o if else, se então, tá? O outro que nós temos também bastante conhecido é o e ou, tá? Que é and or, tá? E aqui ele vai servir para adicionar fatores, né? Então ele pode ser usado, na verdade ele é geralmente usado com o if else junto, né? Então como é que vai acontecer? Eu posso colocar aqui, por exemplo, se o contato tiver a tag, e aí eu posso agregar aqui uma outra possibilidade que seria e, tô colocando a vírgula só para facilitar a leitura para vocês aí, tá? Então, se ele tiver a tag e tiver status igual a fechado, aí ele vai mandar e-mail 1. Se não, ele vai mandar o e-mail 2. E aí aqui, como a gente está usando e, ele precisa atender as duas condições, ou seja, ele precisa ter a tag e ele precisa ter o status igual a fechado. Se eu mudar para ou, o que vai acontecer é que ele precisa ter a tag ou ter fechado. Qualquer uma dessas duas opções, ele vai entender que é essa opção verdadeira e vai para o enviar o e-mail 1, e se ele não atender nenhuma dessas duas, ele vai para o 2. Ou seja, recapitulando, se tiver e, tem que ser as duas ou mais condições, tá? Não necessariamente precisam ser só duas, mas ele vai ter que atender tudo aquilo ao mesmo tempo. Se for ou, ele pode atender uma ou outra e vai dar certo do mesmo jeito, tá? Então, esses aqui são as principais condicionais. Fora isso, que outras opções podem ter, né? Você pode ter condicional de tempo. Então, se o contato estiver inativo por X horas. Então, se o contato estiver inativo por 2 horas, então enviar mensagem. Vendo que isso daqui também é um if else, tá? Mas usando o tempo, né? O if else ele vai estar também em ações relacionadas às vezes a algum gatilho, né? Que pode ser para mensagens, né? Para chat principalmente, nós vamos ter ali se responder, então ação mensagem 1. Se não responder, mensagem 2, tá? E assim por diante. Então, essas daqui são as principais condicionais, tá? Não são as únicas, existem outras, mas geralmente para um fluxo de chatbot ou de automação, essas daqui são as mais frequentes, é o que você precisa saber para não bagunçar a mente e ter aí o que é necessário para avançar, tá?
E vamos aqui para último conceito, né? Que é importante que vocês tenham aí para montar os teus fluxos, que vai ser o conceito de variável, tá? As variáveis dentro de CRM ou dentro de aplicações de chatbot, como o bot conversa, né, o Typeform, enfim, todas essas daí, isso geralmente vai aparecer como campo customizado, tá? Então, quando aparecer lá, quando você estiver analisando a, um plano, por exemplo, né, para ver se ele te atende, isso vai estar ali como campo customizado, geralmente. E o que são os campos customizados, né? A variável ela é uma caixinha que vai guardar ali informações, né? Então, por exemplo, essa semana eu tive aqui um cliente que estava montando um chatbot. Ele chegou no primeiro encontro ali dele com um chatbot que ele queria validar um e-mail. Então ele perguntava: o seu e-mail é esse aqui mesmo, né? Só que ele estava esperando o fluxo seguinte: a pessoa escrevia o e-mail e aí ele queria só resgatar essa informação, simplesmente pegar da mensagem e replicar ela. Só que ele não estava incluindo isso numa variável, ou seja, ele não estava guardando essa informação em lugar nenhum. Então ele até iria conseguir resgatar essa informação ali no fluxo do chat, mas ele não ia conseguir armazenar num banco de dados, por exemplo. Então a variável, né, ela serve para armazenar os dados. Então, se você não viu, tem uma aula aqui no meu canal falando sobre o que você precisa ter no teu planejamento para fazer automação. E lá eu falo sobre né, como você mapeia os campos, né, as informações que são importantes para você. Quando eu falo de mapear as informações, eu estou falando nada mais, nada menos do que variáveis, tá? E esse tema aqui é um tema bastante extenso, eu vou fazer um vídeo só sobre isso se vocês quiserem, mas coloca aqui nos comentários. E aí a gente produz aqui um outro conteúdo só sobre isso daqui, porque tem muita coisa dentro de variáveis que dá para explorar, tá? Mas a variável ela vai ser, por exemplo, o campo nome, e-mail, telefone, tudo isso vão ser variáveis, tá? E as variáveis, obviamente, elas podem ter tipos diferentes, né? Por exemplo, aqui em nome vai ser um campo de texto, em e-mail pode ser que seja um campo de texto, pode ser que seja um campo de e-mail mesmo. Tem aplicativos que tem campo de e-mail já que valida se é um e-mail ou não, e tem outros que não tem, aí você vai usar um campo de texto. Telefone também, mesma coisa. Telefone e WhatsApp, dependendo da aplicação, vai ter lá um campo de telefone, que ele já valida se é um telefone ou se não é, isso facilita muito. E vão ter algumas que não, e aí você vai ter que ver se você vai colocar um campo de texto ou um campo de número para tratar aquilo ali dentro do teu fluxo, tá? Então, essas são as variáveis. E aí, o que é importante? Sempre que você precisar usar uma variável em qualquer etapa aqui, seja para uma validação ou para uma ação específica, né? Por exemplo, se você for usar uma mensagem personalizada, que você vai mandar lá bom dia, boa tarde e o nome da pessoa, você vai precisar resgatar a variável nome aqui na ação. Se você for fazer uma validação para ver se aquele contato já tem um telefone cadastrado no sistema, ou comparar se o telefone que chegou, né, entrou uma mensagem nova, você vai comparar, esse contato já existe na minha base? Se existir, qual é o nome dessa pessoa? Se não existir, perguntar o nome dessa pessoa, né, para armazenar lá, incluir isso na base de dados. Então, aqui você tem todas essas possibilidades. E sempre que você for resgatar alguma informação, qualquer que seja, né, pode ser dados pessoais, pode ser dado de produto, de negociação, datas de agendamento, link de agendamento, tudo isso são variáveis dentro do sistema. E sempre que você precisa resgatar essa informação dentro do fluxo, você precisa criar essa variável de alguma forma, tá?
E aí, como eu disse, né, a grande maioria dos aplicativos, isso vai se apresentar como campos customizáveis, tá? E aí, aqui você vai ter, não tem uma ordem certa. A única coisa que tem uma ordem certa é o gatilho, que é o que acontece primeiro. Mas um gatilho ele pode já ir direto para uma ação. Um gatilho ele pode ir para uma validação primeiro, para depois passar para uma ação. Um gatilho pode já ter uma ação que vai perguntar, por exemplo, o nome da pessoa. Na hora que a pessoa manda o nome, ele já armazena na variável nome. Depois ele pode perguntar se está certo. E aí a pessoa vai responder. Se sim, ele guarda. Se não tiver, ele devolve de volta lá no fluxo, falando: ah, então me fala aí seu nome certo, por exemplo, tá? Então aqui não existe muito uma regra, né? Na verdade não existe muito não existe uma regra em termos de ordem dos acontecimentos, porque isso vai depender do teu fluxo. Mas com esses elementos aqui, você tem tudo que você precisa para iniciar os teus fluxos em qualquer aplicação que seja, tá? Então, se você chegou até aqui, eu tenho certeza que esse vídeo vale no mínimo um like e coloca aqui um comentário para você que chegou até aqui falando automação, tá? Só escreve aqui nos comentários automação e, e é isso aí. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Obrigado para você que assistiu até aqui e a gente se vê na próxima. Valeu!